Olá, pessoal. Eu sou Tatiana Ferreira, professora do IFRN Campus Caicó, e hoje vamos falar sobre manutenção corretiva. Bem, o conceito de manutenção corretiva é que ela é uma atividade de manutenção realizada para superar as falhas ou danos. Essas falhas ou danos, elas ocorrem de duas formas. Elas podem ser encontradas durante o período de manutenção preventiva ou até preditiva, ou ainda quando um componente do sistema é danificado ou até o próprio sistema como um todo para de funcionar. Não é uma atividade de manutenção programada, ela pode ser programada no sentido de que você identificou uma falha na manutenção preventiva ou preditiva e aí você já encaminha para uma manutenção corretiva. Ela pode ser programada nesse sentido, mas ela não é de fato uma manutenção programada. E também ela é conhecida como interrupção ou execução para manutenção da falha, apenas outro nome para manutenção corretiva. Quais são os objetivos da manutenção corretiva? Tem vários. Restaurar a confiabilidade de um componente ou sistema ao seu estado original, colocar o equipamento ou máquina completo, o sistema completo, de volta em operação o mais rápido possível, minimizar a interrupção da produção, controlar o custo da operação de oficinas de reparação, manter sob controle o custo da equipe de reparos, incluindo custos de mão de obras regulares e horas extras. Porque quem trabalha com manutenção corretiva tem que ter uma equipe específica, contratada, ou uma empresa terceirizada sempre disponível, ou uma mão de obra terceirizada disponível para esses reparos que são feitos de maneira emergencial. Outros objetivos: controlar o investimento na substituição de peças ou componentes, que no caso eles só são utilizados e necessários quando as máquinas são reparadas, não há necessidade de um estoque de peças. Somente quando a máquina é quebrada, quando apresenta defeitos, é que eles vão analisar qual peça é necessária e vão fazer a aquisição dessa peça. Controlar o investimento necessário para máquinas de backup. Máquinas de backup são necessárias até que os reparos sejam concluídos. Por exemplo, numa confecção você tem 6 máquinas de costura reta que foram para manutenção, e aí você aluga 6 máquinas retas para não parar a produção, por exemplo. Executar a quantidade apropriada de reparos em cada avaria do ativo ou equipamento, não fazer mais reparos do que o necessário. Restaurar um ativo em funcionamento, já que ele está quebrado, restaurar ele. Manter a disponibilidade de operação da planta e infraestrutura, porque através da manutenção corretiva você mantém essa disponibilidade de operação quando você contrata as máquinas de backup. E evitar qualquer falha súbita ou pesada, colapso no futuro. Então você corrige agora para evitar falhas no futuro. Exemplos, o reparo de emergência são reparos urgentes, como por exemplo, elevador quebrado com pessoas dentro, tem que ser urgente, é manutenção corretiva mesmo. Falha de serviço, restaurar serviços que estão inativos, como por exemplo, a plataforma de negociação de ações que está parada, está inativa, e você vai reparar urgentemente aquele serviço. Não é um serviço, não é um objeto, uma máquina. Tem a máquina que faz, mas não é de fato, é um serviço que você está prestando por meio daquelas máquinas. Reparar, que é reparar coisas que estão quebradas, por exemplo, o sistema de energia solar, substituindo um módulo quebrado, alguma coisa assim. Atuação, manutenção projetada para restaurar algo para um ótimo desempenho, Às vezes, por exemplo, o serviço de software que está sendo executado está lento e aí você faz a manutenção corretiva para que ele fique mais veloz. Qualidade, corrigir a má qualidade, por exemplo, um trem-bala, você corrige as vibrações que estão causando ruído e desconforto aos passageiros. E aí o que vale mais a pena, Então, se a estratégia de manutenção for usada, se essa estratégia for usada como a principal, haverá um alto impacto das atividades de manutenção não planejadas e do estoque de peças de reposição, porque por mais que você só compre a peça quando necessário, se você deixar quebrar, geralmente são peças mais caras e realmente vai precisar de mais manutenção. E os tipos de manutenção, nós temos a manutenção corretiva planejada, entre aspas, que é quando você sabe no início quando o equipamento deve ser reparado, ou seja, ele está prestes a parar, sendo mais fácil de ser controlada. Porém, essa manutenção corretiva planejada, ela pode ser substituída por uma manutenção preventiva ou até uma preditiva, que eu acredito que saia mais barato.
Manutenção corretiva não planejada é se a máquina ou equipamento estiver completamente morto, morto foi ótimo, ou em uma emergência, sempre urgente e difícil de ser controlada, o que resulta em um alto custo. Bem, também temos a falha reparo, que é o item com falha restaurado para o seu estado operacional. Temos o tipo salvar, que a gente elimina material que não é reparável e usa material recuperado de outros equipamentos, né? Em vez de comprar novo, se você descartou um equipamento, você salva as peças dele. Reconstruir e restaurar o equipamento ao estado original de desempenho, expectativa de vida e aparência, por meio da desmontagem completa, reparação e substituição do equipamento. Você vai reconstruir aquele material, né, aquele equipamento. Revisão, que é a restauração de um item para seu status de serviço total, de acordo com os padrões de manutenção, usando uma abordagem de inspecionar e reparar apenas conforme apropriado. É bem arriscado, né, essa questão da revisão, porque na revisão você vai substituir apenas o que está com defeito ou o que está prestes a quebrar e não faz a revisão dos demais itens. Por exemplo, aqui aguenta mais X horas, e aí você deixa, só vai mexer novamente com X horas. E aí talvez tenha que parar a produção 2 vezes, quando na verdade você poderia ter reparado logo nessa primeira intervenção. E por fim, o outro tipo é um geral manutenção, né? Que é outra manutenção que pode ser causada pela ação da manutenção corretiva, como por exemplo, o reparo do motor pode levar à recarga do cárter, soldagem, essas coisas. Às vezes, quando você vai fazer a manutenção corretiva, isso acarreta outras manutenções corretivas, que se você não fizer, você não consegue colocar o equipamento em funcionamento. Quais são as vantagens? Será que tem vantagem? Bem, onde eu li tem algumas vantagens, né? Os requisitos de manutenção de emergência são reduzidos. Eles acreditam que com a manutenção corretiva, planejada ou não planejada, de qualquer forma, vai diminuir a manutenção de emergência, que é aquela que parou e você tem que ir lá, como aquele exemplo lá do elevador. A disponibilidade dos equipamentos é aumentada, mas aí vem aquela questão dos equipamentos de backup, né? Eu acredito que essa vantagem tenha sido por isso. Perdas de tempo e inatividade são reduzidas. Claro, se você comparar com algo que está parado e algo que vai dar manutenção corretiva, você vai ter essa perda de tempo reduzida. Mas se você comparar com a manutenção preventiva e a preditiva, então a manutenção corretiva sai perdendo. Eu acredito que essas vantagens foram colocadas pelos autores quando você compara algo com manutenção corretiva e algo sem nenhuma manutenção. Melhor utilização das instalações da fábrica, o nível de segurança é melhorado e, portanto, há menos chances de acidentes depois que faz a manutenção. São fornecidas informações suficientes sobre substituição e manutenção. Só que se tivesse feita preventiva e preditiva, né? Por isso que eu digo, essas vantagens não está comparando a manutenção corretiva com a preventiva e a preditiva, certo? Ela está comparando algo sem manutenção e algo com manutenção corretiva. Então, a manutenção corretiva vai ter inúmeras vantagens. E desvantagens, a gente pode listar muito mais. Realizada em momentos inapropriados, a manutenção pode ser feita às pressas, pode haver atrasos excessivos do cronograma de produção, se você principalmente não tiver máquinas de backup. Por exemplo, teares. Teares não tem máquinas de backup, você não pode chegar a alugar um TA. Porque o TA é aquele, você comprou e você vai dar manutenção naquele ali. Né? Até porque não tem como, pelo layout da indústria, você tirar um TA e colocar outro. É melhor dar manutenção ali mesmo. Quer dizer, não tem jeito. Não é melhor, não tem jeito, tem que dar manutenção ali mesmo. Tempo de inatividade prolongado. Por quê? Porque pode haver indisponibilidade de mão de obra, pode haver ausência imediata de peças sobressalentes necessárias, prática de horas extras, impossível planejar a carga de trabalho, tem mais chances de acidentes, tanto para o operador como para quem vai executar a manutenção corretiva, tem menos segurança para a força de trabalho, porque você não está com aquele item revisado, você está apenas dando manutenções corretivas. Existe uma deterioração acelerada da planta, ou seja, das máquinas que existem lá na indústria. Não pode ser empregada para as instalações industriais ou empresas que possuem caldeiras e guindastes, porque é muito arriscado. A manutenção da qualidade do produto é difícil, porque se você tem uma máquina que não está regulada, a regulação ocorre geralmente na manutenção preventiva, e você não aplica a manutenção preventiva, então a qualidade do produto vai ser difícil, alcançar essa qualidade esperada.
perda de lucros diretos e principalmente alto custo, devido a tudo isso que já foi falado, né? Então, essas foram as referências que eu utilizei para montar esta videoaula, e espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais sobre manutenção corretiva. E se quiserem se aprofundar no assunto, podem utilizar esses links, né, para fazer a pesquisa. Então, por hoje é só. Até logo. A gente se vê.